Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai aprender algo que vocês vêm pedindo há bastante tempo, que são as cutscenes. Antes da gente ir para a parte que realmente importa, eu também estou fazendo umas aulas particulares, ou seja, 1 a 1, ou se você quiser fazer com um amigo, 2 pessoas comigo, a gente faz online. E vocês podem escolher qual o tema, o que vocês querem aprender. Elas são pagas, eu não vou parar com o canal do YouTube para fazer essas aulas, e daí eu consigo também me dedicar a trazer mais conteúdos aqui no YouTube. Eu não vou parar, mas eu acho que é uma forma também de vocês aprenderem mais rápido, se vocês tiverem essa condição de pagar por essas aulas particulares. Obviamente, fazer essas aulas particulares tem muitos benefícios, vocês podem escolher o tema, eu vou dar muito mais dedicação, né, do que para o YouTube, porque daí é uma pessoa, ou 2, ou 3, mas isso não vai diminuir a quantidade de coisas que eu faço aqui pro YouTube. Também, se vocês quiserem entrar no grupo do Discord, que tá aqui embaixo o link, e vocês procurarem uma pessoa e também fazer um grupo para eu dar aula, também é possível. Então, era só isso. Agora, vamos pro vídeo. A primeira coisa que é importante entender é o que são as cutscenes. Nos jogos, as cutscenes são as cenas pré-programadas que acontecem, as cenas scriptadas, as cenas onde o jogador não controla nada, mas os personagens estão realizando algumas ações. Por exemplo, eles estão conversando entre eles estão se movimentando, algum inimigo está aparecendo, enfim, tudo que a gente for acontecer no nosso jogo que o nosso jogador não tem um controle sobre. É legal a gente tentar entender primeiro como esse nosso sistema vai funcionar. Então, a gente pode pensar em uma cutscene como várias ações em sequências. Então, vamos supor essa daí que vocês estão vendo na tela. Eu tenho esse meu quadrado, ele anda para a direita por um tempo e fica parado. Depois, ele anda para a esquerda por um tempo, numa velocidade, e fica parado. Depois, ele anda para a direita de novo, numa outra velocidade, e fica parado. Ou seja, a gente pode dividir isso em 5 ações diferentes. Onde a primeira, ele anda para a direita, fica parado, anda para a esquerda, fica parado e anda para a direita. Isso são algumas das ações mais simples possíveis. Mas a gente pode pensar que algum som vai tocar, a gente vai fazer aparecer algum objeto, enfim, a gente pode fazer o que a gente quiser nessas cutscenes. Mas o importante é a gente entender uma visão geral de como ela vai funcionar antes da gente programar. Então, a maneira como a gente vai fazer no Game Maker é o que vocês estão vendo na tela. Esse é um exemplo de uma cutscene. E o que está acontecendo aqui? Aqui a gente tem um array que guarda quais são as ações que vão ter na nossa cutscene. Então, a partir de agora, quando eu falar cutscene, a gente vai pensar em tudo que vai acontecer e ações, eu vou chamar cada parte da nossa cutscene, cada ação que vai ter dentro da nossa cutscene. Então, a gente vai ter algo que controle em qual ação da cutscene a gente está. Enquanto essa ação não acabar, ele vai ficar executando uma cutscene. Então, por exemplo, a gente tem essa lista de ações que a gente tem nessa primeira cutscene. Então, enquanto está acontecendo a primeira ação, que é andar para a direita, nenhuma das outras vão acontecer. Mas a partir do momento que ele terminou de andar para a direita, ele vai para a segunda ação, que é a de ficar parado. Então ele vai ficar parado por um tempo, aí depois ele vai para a ação de andar para a esquerda e assim por diante. Então, a cutscene a gente pode pensar como uma sequência de ações que a gente determina na nossa programação, no nosso código. Mas a gente pode criar qualquer ação que a gente quiser depois que a gente determinar essa base da nossa cutscene. Uma coisa que é importante aqui eu falar, esse sistema de cutscene eu aprendi há muito tempo aqui no YouTube com uma youtuber de Game Maker que eu acompanhava muito, eu aprendi muita coisa com ela, que chama Friendly Cosmonaut. E como eu uso esse sistema até hoje, eu meio que estou só repassando para frente o que eu aprendi com ela, eu não altero muita coisa do que ela faz, então, mas é legal deixar aqui para vocês, se vocês quiserem também checar o canal dela, vai estar aqui embaixo, mas como eu aprendi com ela, eu não tenho como ensinar de outra forma, a não ser a forma que ela faz. Mas eu vou ensinar da minha maneira. Então, aqui eu tô num projeto novo, eu não tenho nada, eu só tenho essa Room 1. Nesse vídeo, a gente não vai usar nada a não ser objetos simples, então quadrados, porque por enquanto a gente vai focar no código. No próximo vídeo eu vou disponibilizar umas spritezinhas para vocês usarem e poderem acompanhar o vídeo certinho, porque a gente vai fazer umas coisas um pouco diferentes a partir dos próximos vídeos. Então, eu vou só criar uma sprite aqui e um objeto personagem. Então, a gente tem aqui uma sprite do personagem e um objeto do personagem. Coisa que é importante também dizer, cutscenes não são algo simples, não é algo que você vai fazer no seu primeiro jogo, pelo menos não dessa forma de cutscene, ok? Aqui eu tô fazendo um sistema de cutscene um pouco mais complicado, isso aqui é algo mais intermediário. Então, a gente vai usar array nesse vídeo, então se você não souber sobre array, eu tenho um vídeo aqui explicando, então vão lá,
veja antes, porque nesse vídeo eu não vou entrar tão a fundo sobre o que é bom já ter uma noção. Eu vou tentar explicar mais ou menos, mas é bom ter noção dessas coisas um pouco mais complicadas, ok? Só para vocês não ficarem perdidos. Então, eu tenho aqui um SPR personagem e aqui um objeto personagem. Eu só vou colocar ele aqui na nossa sala rapidinho, não vai fazer nada por enquanto, e aqui no meio. E a gente vai criar agora realmente um objeto cutscene. A gente já coloca ele dentro da nossa room pra gente não esquecer. Vou colocar aqui no cantinho. E no objeto cutscene eu vou adicionar um evento create. E aqui a gente vai adicionar duas variáveis. Uma que vai chamar cutscene. E por enquanto ela vai ser igual a -1. A gente só vai inicializar ela. E uma variável chamada action. Ou ação. Você pode chamar de ação, mas eu vou escrever em inglês. Porque eu acho que é bom a gente se acostumar. Eu sempre falo isso, que é bom a gente se acostumar a escrever as coisas em inglês. A gente tem duas variáveis, uma chamada cutscene e uma chamada action. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. A cutscene, eu vou comentar aqui, é a variável que vai guardar o nosso array de ações. E o action vai ser a variável que vai checar em qual ação estamos. Então, action vai ver em qual ação a gente está e cutscene vai guardar todo o nosso array de ações. Agora, para a gente poder colocar o nosso sistema de cutscene em prática, a gente vai precisar criar nossa primeira ação, ok? Algo que a gente quer que a nossa cutscene faça. Para isso, eu vou criar duas muito simples, uma que a gente só vai usar para esse vídeo, mas outra que é bem útil. Uma que vai ser um timer, ou seja, a gente, por exemplo, moveu o nosso personagem e a gente quer que ele fique parado, não aconteça nada por uns segundos. A gente vai usar essa ação e eu vou criar uma rapidinha só pra gente poder mover o nosso personagem de uma maneira bem simples e depois a gente fazer uma maneira melhor. Mas eu acho legal a gente fazer pra gente começar a aprender como é que funciona a cutscene. Só que pra gente criar esse nosso timer, a gente vai precisar de mais uma variável que eu vou chamar de timer. Então timer é igual a 0. Essa variável, ela só vai... essa variável a gente só vai usar para incrementar e ver se atingiu um tanto de segundos que a gente queira. Agora a gente já pode criar as nossas funções, que vão ser as nossas ações da cutscene. Então eu vou vir em script, create, script, e eu vou chamar de cutscenes, ok? Só pode dar qualquer nome que você quiser, é só o nome pro script. E aqui a gente vai ter uma função de function, e aqui eu vou mudar o nome, eu vou chamar de cutscene wait, ou seja, é uma cutscene para esperar, para não esperar não acontecer nada, ok? Então esse é o nome da minha função. E aqui a gente vai fazer o seguinte, quando tiver acontecendo essa função estiver sendo executada, a gente vai somar no timer mais, ok? Então, a cada frame que tiver acontecendo nessa função, vai estar somando 1 no nosso timer. Como o nosso jogo está funcionando 60 FPS, em 1 segundo o timer vai ser igual a 60, ok? Um frame aumenta, soma 1 por frame do nosso jogo. Nosso jogo tem 60 frames, 1 vezes 60, 60. Então, a gente vai escrever if timer for maior igual que a nossa room speed. Nossa room speed vai retornar em quantos frames o nosso jogo está rodando. Se ele estiver rodando a 30 FPS, vai ser 30. Se ele estiver rodando a 60 FPS, que é o normal, vai ser 60. Só que aqui a gente precisa escrever quantos segundos a gente quer. Então, essa nossa função vai pedir um argumento. Então, dentro dos parênteses dessa nossa função, a gente vai colocar underline segundos, ok? Aqui eu não tenho problema colocar em português, ok? Então, essa função vai pedir um argumento. Quantos segundos a gente quer esperar? E a gente precisa multiplicar o room speed por segundos. Ou seja, a gente vai multiplicar 60 vezes segundos. Então, como eu disse, em 1 segundo são 60 frames. Então, por exemplo, se eu colocar 2 segundos, vai ser 60 vezes 2, 120. Então, o nosso timer vai ter que somar por 2 segundos até atingir esse valor. Do mesmo jeito, se for 3, 4, 5, aqui é uma maneira mais fácil da gente calcular segundo e não frames, ok? E quando a gente atingir esse valor, e quando o nosso timer for maior do que os segundos que a gente quer, a gente vai resetar o nosso timer para ser igual a 0, porque acabou a espera, e a gente vai colocar nosso action para ser mais, ou seja, a gente vai passar para a próxima ação. Então, basicamente, o que essa função vai fazer? Vamos supor que a gente começou a nossa cutscene, a gente usa o cutscene wait. Então, eu coloquei cutscene wait, e eu vou colocar para ele esperar 3 segundos. Então, ele vai somar 1 no nosso timer por frame,
até dar 180 frames, que é o room speed é 60 vezes 3, que são segundos, 180, e quando chegar a 180, quando acabar esses 3 segundos, a gente reseta o nosso timer para ser 0 e a gente passa para a próxima ação da nossa cutscene. Aqui no caso a gente não tem nenhuma outra ação, mas esse aqui é o básico para a gente criar uma ação de cutscene, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar essa função e a gente vai criar uma bem simples para andar o nosso personagem para a direita e para a esquerda. Como a gente vai fazer isso? Só copia, cola essa função, ele vai andar o nosso personagem também para a direita. Aqui a gente não precisa alterar nada e a gente pode criar outro, um function walk left. Então a gente pode andar para a esquerda também. Ao invés de somar mais 1 no nosso x, a gente subtrai 1 no nosso x, no x do nosso personagem. Então, ao invés de somar mais 1 no x do nosso personagem, para a esquerda a gente subtrai 1 do x do nosso personagem, ou seja, ele vai andar para cá. Então, agora a gente já tem 3 ações básicas para a gente começar o nosso sistema de cutscene. E aqui eu vou dar um exemplo só de como que a gente vai fazer essas cutscenes funcionar, ok? Então, sempre que eu quiser fazer uma cutscene, a gente vai definir depois um lugar melhor para a gente escrever, mas a gente vai escrever o seguinte, a gente vai colocar cutscene é igual. Aí a gente vai começar um array. Para começar um array, a gente usa o colchete. Aqui dentro a gente pode colocar quais são as informações dentro do nosso array. A gente poderia fazer o seguinte, 0, 1, 2, 3, 4. Mas, para organizar, a gente pode fazer também da seguinte forma. A gente pode dar Enter e colocar o 0 numa linha, o 2 numa linha, o 3 numa linha, o 4 numa linha e fechar. Assim fica mais fácil para a gente ler. Então, aqui, basicamente, a gente está criando um array onde o primeiro valor é 0, o segundo valor é 1, o terceiro valor é 2, o quarto valor é 3 e o quinto valor é 4. Só que, ao invés da gente usar valores de números, a gente vai colocar aqui dentro as nossas ações. Só que essas ações também vão ser arrays, ok? Vai fazer sentido, mas por enquanto tenta entender isso. A gente está criando um array grandão, onde cada valor desse array, cada linha desse array está guardando uma ação, só que essa ação também é um array que cada linha está guardando quais são os argumentos das nossas funções da ação. Então, por exemplo, essa nossa função, cutscene wait, ela não precisa de um argumento segundos. Então a gente vai criar um array dentro desse array cutscene para também ter o valor desse argumento. Então, por exemplo, aqui nessa função cutscene wait, a gente tem um argumento, que é os segundos. Então o que a gente vai fazer aqui é abrir colchete de novo, antes da vírgula, e colocar cutscene wait e tirar os parênteses e colocar uma vírgula e depois os segundos que a gente quer que ele fique parado. Então, por exemplo, 3. Então, por exemplo, a primeira ação da minha cutscene é ele esperar 3 segundos. Na segunda linha do meu array cutscene, eu vou colocar cutscene walk right. E eu vou tirar os parênteses, colocar quantos segundos eu quero que ele ande para a direita no meu personagem. Vou colocar 2. Aí eu vou copiar esse cutscene wait, eu vou pedir para ele esperar mais 1 segundo. Aí eu vou colocar aqui um cutscene walk left, ok? E eu vou pedir para ele andar por, 2 segundos. E eu vou colocar mais um cutscene wait, ok? Eu vou colocar para ele esperar 4 segundos. Não, na verdade eu vou tirar esse último, ok? Só pra gente entender. Então o que vai acontecer? Aqui a gente está definindo o quê? A gente está definindo que nesse array cutscene, ok? Cada linha desse array, cada valor desse array é uma ação, e dentro de cada valor desse array nosso, a gente está criando um outro array com qual ação que a gente vai fazer e qual é o argumento dele. Aqui, por exemplo, nessa função a gente está pedindo segundos, o argumento, então a gente vai colocar 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 2 segundos. Então a gente está falando para ele esperar 3 segundos, andar para a direita 2 segundos, esperar 1 segundo e andar para a esquerda 2 segundos. É assim que a gente vai definir nossas cutscenes, ok? Tá. Então, agora a gente tem a nossa primeira cutscene definida. É isso aqui que a gente precisa para uma cutscene acontecer basicamente. Então, vamos vir adicionar um evento no step e adicionar um evento step, ok? Ou, se você está usando em português, o etapa. Aqui a gente vai criar uma variável local, então var underline current action, ou seja, qual é a ação atual que a gente está, e a ação que a gente está vai ser esse array cutscene, então cutscene abre colchetes action. Então, vamos entender. Então, aqui a gente está definindo a cutscene como um array com arrays dentro, e aqui a gente está definindo action, essa variável, como 0. Então, dentro dessa variável current action,
a gente está acessando o nosso array cutscene e pegando o primeiro valor. Então a gente está pegando isso daqui. A gente está pegando esse array e nessa primeira linha do nosso array, a gente está guardando esse outro array que está guardando qual é a função que a gente vai usar e qual é o argumento dessa função. Então, só para a gente entender, se eu vier aqui e colocar um show message current action e executar o nosso jogo, ele vai mostrar o seguinte. Aqui ele vai dar um número, esse número aqui é o número do nosso script, aqui da nossa função, é só porque o Game Maker dá um número para a nossa função e não vai escrever exatamente cutscene wait, então ele está dando qual é a função e quantos segundos e qual o argumento, ok? Agora, como é que a gente pode usar essa informação que a gente está pegando? A gente pode escrever script execute. A gente pode ver quando a gente usa essa função script execute do Game Maker, ele pede alguns argumentos. O primeiro que ele pede é qual script a gente vai executar. O script que a gente vai executar é underline current action, abre colchete 0, ou seja, 0 vai corresponder a essa função, ao cutscene wait, e o argumento que a gente vai dar para essa função é current action, abre colchetes 1. 1 é essa informação do nosso array. Então, agora vamos primeiro executar e eu vou ensinar agora certinho ver. Então, a gente tem aqui o nosso personagem, ele está esperando 4 segundos, ele anda para a direita por um tempo, espera mais um pouco, anda para a esquerda por um tempo e acaba a nossa cutscene e por isso dá esse erro, porque a gente não tem mais o que fazer, ok? Então, tá funcionando, tá acontecendo as coisas. Agora vamos ver com calma de novo isso que está acontecendo e vamos entender. Nesse primeiro momento, ele está executando a primeira ação, que é esperar. Depois, ele está andando para a direita. Depois, ele está esperando de novo, andando para a esquerda e acabou as nossas funções. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse script execute é primeiro pegando qual é a função que a gente está executando, ok? Qual é a função que vai executar essa nossa ação. E, no segundo, a gente está pegando qual é o argumento dessa função. Nesse caso, quantos segundos é para esperar ou quantos segundos é para andar. Só que a gente tem um problema. Aqui, todas essas nossas ações até o momento, elas estão pedindo só um argumento, que são segundos. Mas vamos modificar essas duas funções de andar no personagem. Vamos colocar aqui, além de segundos, a gente também pede speed. Qual a velocidade que o nosso personagem vai se mover? Então a gente vai mudar de x mais mais para x mais igual underline speed. A gente vai fazer a mesma coisa para o left. A gente vai colocar, além de pedir o underline segundos, a gente vai pedir um outro argumento chamado velocidade. Então, a gente quer definir quanto tempo o nosso personagem vai andar nessa cutscene e em qual velocidade ele vai andar. Então, no objeto cutscene, se a gente vier aqui, no walk right e no walk left, ele está pedindo dois argumentos agora. Os segundos, que é 2, e uma velocidade. Para andar para a direita, eu vou colocar para ele andar a 4, ou 4 pixels para cada frame que ele se mexer. E no walker left eu vou colocar ele andar a 3. Então aqui a gente tem um problema, onde algumas funções nossas dessa cutscene tá pedindo só um argumento e algumas ações da nossa cutscene estão pedindo 2 argumentos. Aqui no nosso script execute, ele só está aceitando um argumento. O que a gente podia fazer, por exemplo, é colocar uma vírgula depois, underline current action, abre colchetes 2, e aqui ele vai estar aceitando, então, qual é o nosso script, o primeiro argumento e o segundo argumento. O problema é, eu vou passar esse walk right para antes do cutscene wait, só para a gente ver. Ele vai executar o nosso cutscene walk right, mas quando chegar na nossa cutscene wait, como ela só tem um argumento, ele vai dar erro, porque não existe esse segundo argumento aqui que a gente está atribuindo para essa função script execute. E a gente vai precisar contornar isso daí da seguinte maneira. Aqui a gente vai criar uma variável local chamada underline length, que vai ser de length, de comprimento. E aqui a gente vai pegar qual o comprimento de cada array, de cada ação nossa. Esse primeiro array nosso, ele tem um comprimento de 1, 2, 3. Ou seja, tem o script, um argumento e o segundo argumento. O nosso cutscene wait, ele tem 2 valores. O nosso script, que é para ele esperar, e quantos segundos é para ele esperar. Então, a gente vai precisar adaptar esse nosso script execute dependendo do comprimento do nosso array. Então, a gente vai escrever array underline length, e aqui a gente pode colocar qual array a gente quer pegar o comprimento. E o array que a gente quer pegar o comprimento é do underline current action.
Só que quando a gente pega o comprimento de alguma coisa, ele não começa a contar do 0, ele começa a contar no 1. Então ele vai retornar, por exemplo, aqui, nessa primeira array, ele vai retornar um valor, 2 valores, 3 valores. Só que a gente só tem 2 argumentos que a gente vai precisar, a gente não precisa de 3. Então a gente vai subtrair por 1, ok? No array que a gente tem 3 elementos, a gente vai precisar de 2 argumentos. No array onde a gente tem 2 elementos, um é o script, o outro argumento, a gente só tem um argumento, que a gente quer o número de argumentos, ok? E aqui a gente vai colocar o seguinte, switch, underline len, abre parênteses, dá um tab no script execute e fecha parênteses. Num switch, a gente precisa dar os cases. Quais são os casos? Switch a gente já aprendeu bastante aqui no canal. O switch é basicamente um if e um if else. Então, a gente pode fazer o seguinte. Case 0, 2 pontos. A gente coloca esse script execute para frente com tab. E aqui escreve break. Case 1 e escreve break. Aqui, basicamente, ele está fazendo o seguinte. Se a nossa variável len for 0, ele vai executar esse primeiro caso. 0. Se a nossa variável len for 1, ele vai executar esse caso. E a gente pode fazer isso para tudo. A gente podia fazer para 2, para 3, para 4, para 5, dependendo do comprimento que a gente tiver desse nosso array. Então, por enquanto, a gente só tem 2 casos, quando tem um argumento e 2 argumentos. Então, a gente vai precisar criar para o case 1, para o 0, para o 1 e para o 2. Aqui no case 0, quer dizer que a gente não tem nenhum argumento. Então, a gente pode apagar isso aqui. A gente só quer executar o script, a gente não precisa de argumento. Aqui a gente não tem nenhum desse caso. Mas a gente pode vir aqui e colocar script execute. No caso 1, a gente vai colocar current action, abre colchetes 0, fecha colchetes. Current action, abre colchetes 1, ok? E aqui a gente vai ter só um argumento. E aqui a gente pode copiar e colar aqui e escrever underline current action 2. Ok? Então, a gente tem 3 casos. Uma, onde nossa ação da nossa cutscene não precisa de nenhum argumento. No que ele precisa de um argumento só, que é o caso do cutscene wait, que ele pede só os segundos. E quando ele pede 2 argumentos, que é o caso do nosso cutscene, por exemplo, walk right e walk left, que ele pede quantos segundos é para ele andar e qual a velocidade que é para ele andar, ok? Eu só vou alterar aqui para a gente conseguir ver. Que eu vou trocar, right? Ele vai andar primeiro para a direita, vai esperar 3 segundos, andar para a esquerda, andar para a esquerda por 2 segundos, esperar 1 segundo e andar para a direita por 2 segundos, ok? Agora a gente pode executar para ver nossa cutscene. Então ele andou para a direita, esperou um tempo, andou para a esquerda, esperou um tempo e andou um pouco mais para a direita e acabou nossa cutscene. Agora a gente tem nossa primeira cutscene funcionando, agora só falta a gente lidar com esse erro e a gente acabou de definir como as nossas cutscenes vão funcionar, ok? Esse erro acontece por quê? Porque a gente fala para o nosso action, a nossa ação, somar mais 1 depois que ele acaba de executar uma cutscene. Então, ele está no 0, ele está executando essa ação aqui, de andar para a direita. Aí ele soma mais 1, ele veio aqui no wait, então ele está executando isso aqui, acabou. Mais 2 veio para o walk left, 3 veio pro wait de novo, 4 veio pro walk right, e ele somou no 5, só que não tem nada mais nesse array. Então a gente quer que quando ele acabe de executar todas as ações da nossa cutscene, ele passe por todos os valores do nosso array, ele destrua esse objeto cutscene. Então aqui, a gente vai vir aqui, por exemplo, o nosso cutscene wait, e aqui a gente vai colocar o action mais. Só que se o action for maior ou igual do que o array length cutscene instance destroy. Aqui tem uma coisa que por exemplo, a nossa cutscene, ele acaba com ele andando para a direita. Aqui a gente poderia fazer o seguinte, copiar isso aqui e colar aqui embaixo, colar em tudo. Só que a gente vai facilitar. Aqui em cima a gente vai criar uma outra função, function action underline end, abre parênteses, fechei parênteses. E eu vou pegar toda essa parte aqui, a partir do action mais, eu vou dar um Ctrl X, que é para recortar, e vou dar um Ctrl V aqui, que é para colar. E a gente pode pegar esse action end agora e colocar aqui embaixo e fazer isso, substituir em todos. Então, a partir de agora, toda ação que a gente criar para nossa cutscene, é só a gente colocar esse action end, que no final, se ele passar do número de ações que tem a nossa cutscene, ele vai se destruir certinho.
Então, pra gente executar mais uma vez pra ver se tá tudo funcionando. Nosso personagem andou pra direita, esperou alguns segundos, andou pra esquerda, esperou alguns segundos e andou um pouco pra direita e acabou. E não deu erro dessa vez. Nossa cutscene tá funcionando certinho. Então, agora a gente já tem a base da nossa cutscene definida. A partir de agora, a gente vai começar a adicionar mais efeitos, a gente vai dar uma melhorada em como nosso sistema funciona. Essa aqui é só a base. A gente só tá começando a mexer com o sistema de cutscene, ok? A gente vai terminar esse vídeo por aqui. Esse aqui não é um sistema fácil, talvez demore um pouco para você pegar o jeito. Vai fazendo aqui como você entende por enquanto, assiste mais uma vez, assiste 2 vezes, mas você vai conseguir entender, ok? É um sistema um pouquinho mais intermediário, mas é importante para os nossos jogos, cutscenes está praticamente quase todo jogo, dá um toque bem legal, ok? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a pelo menos começar nessa parte de cutscene, a gente já tem bastante coisa para explorar, ok? Vai ser isso por esse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, me siga no Twitter, me siga na Twitch que eu tô começando a fazer umas lives, eu tô fazendo live aqui no YouTube também, então fiquem meio de olho assim, mas eu não sei aonde ainda eu vou continuar fazendo live, mas a gente vai descobrir aos poucos onde eu tô indo. Vai me seguindo em tudo que você vai saber onde eu tô fazendo as coisas, ok? Lembrando, se quiser aulas particulares comigo ou mentoria no seu jogo, pode me mandar um e-mail nesse link aqui, a gente conversa certinho, e se você quiser apoiar o canal, virar membro também ajuda. Enfim, tudo ajuda, like ajuda, compartilhar, falar para amigo ajuda, qualquer coisa, assistir o vídeo já tá ajudando, ok? Então, vai ser isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo, e a gente vê no próximo vídeo. Então, até mais, tchau, tchau!